Olá, meu irmão, minha irmã. Quero com você dar continuidade à nossa série. Lembrando, nós estamos meditando este livro de Jean-Pierre de Caussade, O Abandono à Providência Divina. Já estamos no terceiro episódio. Gente, o que é a providência divina? Abandonar-se à vontade de Deus, ao querer de Deus, a providência divina. Está sendo muito bom, está sendo enriquecedor meditar, refletir este livro com você. Por isso eu lhe convido a compartilhar, a curtir, a deixar o seu comentário, para que assim a gente consiga chegar, alcançar ainda mais e mais pessoas, que elas também sejam evangelizadas e que a palavra de Deus chegue ao coração de cada uma delas. E hoje, o tema do nosso episódio é como a santidade se tornaria mais fácil se fosse considerada deste ponto de vista. Que ponto de vista será esse? Que vai nos ajudar facilitando, veja bem, tirando toda a dureza, toda a dificuldade, toda a incompreensão do nosso processo de santidade. Então vamos acompanhar aqui a reflexão do de Caussade, este nosso livro de reflexão. Se a obra da nossa santificação nos oferece dificuldades tão insuperáveis na aparência, é porque não temos dela uma ideia exata. Então veja bem, o que nosso autor está dizendo a nós. Se a procura por santidade, o desejo por santidade, a obra da nossa santificação, se ela nos parece algo tão insuportável, tão difícil, realmente tão complicado, tão pesado, é porque, de fato, nós não temos uma ideia exata do que é a santidade. Que caminho nós estamos percorrendo, onde nós queremos chegar. Nós queremos ser santos, mas o que significa ser santo? É abandonar-se à vontade de Deus, abandonar-se à providência divina. Mas não pode ser um pensamento ou um caminho assim insuportável de se viver, com uma dificuldade tremenda, grandiosa. Não pode ser assim. O caminho de santidade, ele precisa ser vivido com leveza. Por que leveza? Porque primeiro é a graça de Deus agindo em nós. A partir do momento que você deseja ser santo, eu quero ser santo, essa é a minha procura, esse é o meu ideal, a graça de Deus está agindo em nós. A vontade de Deus está agindo em nós. E aí ele segue. De fato, a santidade reduz-se toda uma só coisa: a fidelidade, a vontade de Deus. Então a obra da santificação na minha vida é eu fazer a vontade de Deus. Eu desejar a vontade de Deus. Então, caminhar e buscar a vontade de Deus não pode ser algo insuportável. Não pode ser um peso. Não pode ser algo assim tão difícil que a gente imagina e recebe como algo tão complicado. Não pode ser. Fazer a vontade de Deus na nossa vida precisa ser algo agradável, algo bom de se viver, prazeroso de se viver, algo louvável. Então a gente já está aqui desmistificando um pouquinho o conceito de santidade e a compreensão que nós temos de santidade. Acolher a providência divina na nossa vida, no nosso caminhar de santidade, não pode ser nada pesado para nós. Encararmos como algo insuportável, não, mas sempre leve. Porque o amor é liberdade e o amor é leveza. Ora, esta fidelidade está ao alcance de todos. Todos nós podemos ser fiéis ao Senhor. Todos nós podemos ser santos, com amor, com leveza, com liberdade. Tanto na sua prática ativa, a santidade na prática ativa, como no seu exercício passivo. Vamos entender o que o autor de Caussade quer falar.
ao dizer aqui prática ativa e exercício passivo da santidade. A prática ativa da fidelidade a Deus, à vontade de Deus, isso traduz-se por santidade, consiste no cumprimento das obrigações que nos são impostas. Prática ativa da fidelidade a Deus, cumprimento das obrigações que nos são impostas, quer pelas leis gerais de Deus e da Igreja, Sagrada Escritura, mandamentos de Deus, mandamentos da Igreja, sacramentos, quer pelo estado particular que abraçamos, nosso estado de vida. Eu, por exemplo, um sacerdote, um consagrado do Senhor, um religioso, com os meus votos de castidade, pobreza e obediência. Você, talvez, um homem casado, uma mulher casada, com a sua vocação matrimonial, você que se prepara para isso, você que está em discernimento vocacional, você, um leigo consagrado, celibatário, no seu estado de vida particular. Então, as obrigações que nos são impostas pelas leis gerais de Deus e da Igreja e no estado particular que abraçamos. Esta é a prática ativa da felicidade. E o exercício passivo da fidelidade consiste na aceitação amorosa de tudo que Deus nos ensina a cada instante. Gente, a cada instante, a cada experiência, a cada momento, Deus está falando conosco. Então, ativamente, são as leis. Deus, as leis da Igreja, o meu estado de vida particular, a minha consagração, o sacramento. E de modo passivo é este encontrar Deus falando comigo a cada instante, a cada momento, onde eu preciso encontrar a sua vontade e ser obediente, ser fiel à vontade de Deus. Abandonar-se à providência divina, o caminho de santidade, o caminho de fidelidade, onde todos nós somos chamados a viver este caminho de santidade, de aceitação da vontade de Deus, não como um peso, não como uma luta, mas como uma graça de Deus na nossa vida. Destas duas partes da santidade, qual é a que está acima das nossas forças? A prática ativa? A prática passiva? Será que tem alguma delas duas que está acima das nossas forças? Vamos ver o que nos diz de Caussade. Não é a fidelidade ativa, pois as obrigações que ela nos impõe cessam de ser obrigações desde que o seu cumprimento exceda realmente as nossas forças. Lembra das obrigações ativas, as leis gerais de Deus, leis da Igreja, do nosso estado de vida? Se essas obrigações, elas são mais, se elas excedem a nossa resistência, as nossas forças, já deixam de ser obrigações. É uma cruz mais pesada do que podemos suportar. A própria palavra de Deus já nos diz isso. Então não é a fidelidade ativa, pois as obrigações que ela nos impõe cessam, deixam de ser obrigações, desde que o seu cumprimento exceda realmente as nossas forças. Então, se excede as nossas forças, não é mais uma obrigação, então ela cessa. O estado de saúde, por exemplo, o estado de saúde em que vos encontrais não vos permite ir assistir à missa, não estáis obrigado a ouvi-la, por questões de saúde. Se eu não posso ir ouvir a missa, então eu não estou obrigado a ir participar da Santa Missa. E o mesmo se diga de todas as obrigações positivas, daquelas que nos prescrevem o cumprimento de algum ato, assim como as demais obrigações gerais, de Deus, da Igreja. Só as que nos proíbem de fazer coisas que são más em si mesmas é que não sofrem exceção alguma, pois nunca é permitido fazer o mal. Nunca vai ser permitido fazer o mal. Então, nada em nós
pode tirar a obrigatoriedade de não fazer o mal. Não fazer o mal é uma obrigação na nossa vida, é um dever nosso de cristãos. Então nada pode tirar, mas uma obrigação ativa e que excede as minhas forças. Se estou debilitado, se estou enfermo, não é mais uma obrigação, porque ela excedeu as minhas possibilidades. Haverá, portanto, coisa mais fácil e mais razoável? Que desculpa é que podemos alegar? Não há desculpas. Ora, é precisamente isso que Deus exige da alma no trabalho da sua santificação. Exige-o aos grandes e aos pequenos, aos fortes e aos fracos. Numa palavra, a todos, em todo tempo e em todo lugar. É muito verdade que não exige da nossa parte senão o que é possível e fácil. Não vai exigir o que não é possível. É possível sim. O caminho de santidade, a providência, a acolhida da providência divina, a fidelidade a Deus é possível a todos nós. Não é algo impossível, insuportável. Não. É possível sim. A todos. A todos nós. Pois basta possuir este fundo tão simples para chegar a uma santidade muito elevada. Decussade está nos ajudando a nós tirarmos os fardos pesados quando nós pensamos em santidade, em caminho de acolhida da vontade de Deus. Parece tudo muito difícil, eu não tenho capacidade, eu não consigo. Você consegue sim, é possível sim. A força e a graça de Deus, e se excede as minhas capacidades humanas, deixa de ser uma obrigação. Não somente as práticas do mal, nunca. A gente sempre é obrigado a não praticar o mal, isso sim. A parte passiva da santidade é ainda muito mais fácil, pois não consiste senão em aceitar o que, na grande maioria dos casos, não se pode evitar, e em sofrer com amor, isto é, com suavidade e consolação, o que tantas vezes se suporta com aborrecimento e desgosto. Aqui está um passo muito grande do nosso crescimento, da acolhida dessa santidade passiva, a parte passiva da santidade, da santificação, que é justamente aceitar o que vem de Deus, aceitar com liberdade, aceitar com amor, sem murmuração, sem reclamação, mas sempre entender. Se Deus está permitindo, é porque tem uma mensagem de salvação para mim. Se Deus está permitindo, nada acontece sem a permissão de Deus. Então, se Deus permitiu, se Deus está permitindo, é porque eu preciso acolher. Eu preciso viver isso. Eu preciso assumir isso, encarnar, internalizar isso na minha vida. Esta vontade de Deus. Não aceitar sempre com murmuração, com aborrecimento ou com desgosto. Aí não. A gente vai estar se desviando deste caminho de santidade, deste caminho de perfeição. Nós estamos trilhando com o Senhor. Então, irmãos, esta espiritualidade foi a que santificou os profetas. Muito antes de que houvesse tantas regras e tantos mestres. Os profetas ouviam Deus, buscavam somente a vontade de Deus. Se era difícil, entregavam ao Senhor e acolhiam com amor, acolhiam com silêncio. Nossa Senhora, tantas coisas que não entendia, o que ela fazia? Guardava no coração, sem murmuração, sem reclamação, sem aborrecimento. É a espiritualidade de todas as idades, de todos os estados, que certamente não podem ser santificados de maneira mais elevada, mais extraordinária e mais ao nosso alcance, do que realizando simplesmente o que Deus, soberano diretor das almas, lhes dá em cada momento, a fazer ou sofrer. O que Deus nos dá a cada momento é para o nosso bem. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.